Fala pessoal, tudo certo? O vídeo de hoje eu quero trazer para vocês as principais diferenças entre você analisar equity de uma empresa ou dívida. Então, uma dúvida que chega bastante para mim. Aqui quero trazer de maneira bem clara, rápida e direto ao ponto as principais diferenças. Tá? Antes de começar aqui, bacana, você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, se inscreve e também ativa as notificações para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana aí para vocês, beleza? Então, assim, antes de começar a falar das diferenças, tem muita similaridade, tá? Se querer entender, enfim, sei lá, valor justo de uma empresa, entender se faz sentido ou não conceder um crédito, vai ter muita similaridade nessa análise, tá? Por exemplo, você tem que saber analisar o modelo de negócio da empresa, se, enfim, qualitativamente, se faz sentido ou não faz sentido, diferenciais competitivos, setor, se está indo bem, está indo mal, como é que o setor se comporta, pontos de risco, vai ter que saber modelar a empresa, enfim, fazer um Three Statement Model do zero, vai ter que saber montar premissas de acordo com a realidade econômica dessa empresa, tem que saber desenhar cenários diferentes, tem que saber fazer análise de sensibilidade. Então, isso é igual para ambos os casos, tá? Mas aqui quero trazer, elenquei 4 principais diferenças que eu vejo, tá? Entre você analisar o equity da empresa e analisar a dívida. Primeira diferença, qual que é o interesse, de repente, do acionista quando você está, enfim, comprando uma empresa como sócio para virar dono daquele negócio? Tem que gerar lucro, tá? Esse é o principal objetivo do dono, tá? Enfim, o lucro é a última linha do DRE, tem que, depois de pagar juro, pagar imposto, pagar custo com um colaborador, tem que sobrar alguma grana ali para fazer sentido para aquela empresa existir. Então, enfim, para o sócio lá, sei lá, distribuir como dividendo ou de repente reinvestir na própria empresa, tá? Então esse é o interesse do acionista. Qual que é o interesse do credor? É bem diferente, tá? O credor está interessado o quê? Que a empresa gere minimamente um resultado operacional, consiga repagar tanto o custo da dívida quanto o principal. Então, aí começa a primeira diferença, tá? Que eu vejo, que é o quê? O dono está interessado em geração de lucro líquido e o credor está interessado ali num, digamos, um nível de EBIT, tá? De geração de resultado. Então, óbvio que para o credor, beleza, a empresa quer gerar lucro, cara, não vai fazer mal. Por quê? Porque com o lucro, gerando lucro, a chance que sobre mais recursos, de repente, para repagar ali o principal, ou de repente pagar o juro, é maior, tá? Então, e também a empresa vai conseguir crescer, então vai expandir, então isso normalmente é uma notícia positiva para o credor também. Mas o credor, eu já vi muita empresa na minha carreira aí, enfim, que é uma empresa que operacionalmente manda bem, mas depois dessa linha operacional, quando vai, enfim, fazer alocação de capital em termos de qual funding vai pegar de grana para fazer seus projetos, de repente estratégia fiscal, destrói valor, então basicamente vira uma empresa perfeita para credor, que é o quê? Só gera resultado na linha operacional, destrói valor no resto, o sócio fica meio que no 0 a 0, mas ele fica tipo um zumbi, fica se arrastando, sobrevivendo e pagando lá o credor que alimenta, enfim, fica dando aquele crédito lá, mas recebe o juro por isso, tá? E a empresa manda bem operacionalmente, consegue pagar essa dívida, mas ela não consegue, de repente, crescer mais para conseguir repagar uma boa parte dessa dívida e começar a gerar um excesso de resultado. E o banco, enfim, o credor lá, para ele não muda nada, para ele se está pagando o principal, está pagando o juro lá da dívida, tá tudo certo, tá? Então, essa é a primeira diferença que eu vejo, tá? Segunda diferença, quando você está olhando para o equity de uma empresa para, vou virar sócio desse negócio aqui, eu vou ver se eu acho que esse valor aqui é justo quando eu comparo, sei lá, com o valor de mercado, fazer um deal em M&A, você está interessado unicamente no deal, na empresa, no que aquilo gera, tá? Quando você está olhando o crédito, você tem que olhar uma coisa a mais além dessa parte operacional, que é o quê? Garantia, tá? Garantia é um mitigante de risco numa operação de crédito, então muito super comum uma operação de crédito, vou olhar lá, fora a questão operacional, beleza. Assim, a garantia nunca é o objetivo da concessão de crédito. Nunca vou dar crédito a uma empresa, por exemplo, porque a garantia é boa, então vou emprestar o dinheiro. Não, normalmente o racional desse jeito é ruim, tá? Normalmente qual que é o racional? Tem uma operação aqui, tem esse risco, pode ter enfim, vamos precificar dessa maneira, pode trazer um retorno dessa maneira aqui pra gente, enfim, como somática de credor, e caso dê errado, tem esse mitigante que é a garantia. Aí você vai olhar, cara, vai ter ali uma alienação fiduciária de um imóvel, vai ter um cash collateral, que é uma garantia em dinheiro, vai ter um percentual de duplicados, uma coisa nesse sentido. Então é o tipo de coisa que o cara que está olhando para a dívida, ele normalmente olha também, que é fora a questão operacional da empresa, está analisando também essa questão de garantia, que é um mitigante de risco. Terceira diferença que eu acho que é importante olhar é o seguinte, a ótica com relação à geração de caixa, tá? Então a gente sabe, quando a gente vai precificar um negócio lá, talvez um método mais tradicional de fazer um DCF lá, um Discounted Cash Flow, um fluxo de caixa descontado. Se não sabe como fazer isso, clica nesse link para falar diretamente comigo, que eu ensino você como fazer isso, tá?
Para fazer isso, você tem que estimar qual a capacidade de geração de caixa futura desse negócio, trazer valor presente e você estima o valor justo desse negócio. Tá? Normalmente, quando você está olhando para o equity, isso é o que você está mais interessado, tá? Que é quanto que esse negócio gera de caixa para eu, de repente, precificar. Quando eu olho sua ótica de dívida, também estou interessado em geração de caixa. Eu quero saber uma geração de caixa operacional para conseguir repagar ali, de repente, o custo da dívida também é o principal que eu emprestei, tá? Mas eu acho que muda um pouco a visão, tá? Porque quando você vai conceder uma operação, fazer uma operação nova, beleza, concordo, você vai estimar ali se esse negócio gera caixa para repagar. Só que uma outra ótica, eu acho que é o seguinte, depois que foi dado aquele empréstimo, foi feito, a ótica do credor muda um pouco. Não está interessado muito em, quanto que esse negócio gera de caixa para, sei lá, crescer em termos de estratégia. Sim, isso é importante, mas acaba tendo uma ótica de competição entre esse caixa gerado. Exemplo, tenho ali uma dívida que, sei lá, amortiza X milhões por ano, com X milhões de custo, então eu olho para essa empresa que está ali com essa dívida e penso, cara, essa empresa tem que no mínimo gerar isso aqui para conseguir me pagar de volta. E aí começa a fazer as contas, quanto que o negócio vai ter que pagar, quanto que vai drenar de caixa em termos de giro, quanto que vai drenar de caixa em termos da parte fiscal, quanto que vai drenar de caixa de CAPEX, quanto que vai drenar de caixa em termos de dividendo. Então, assim, são tudo concorrentes na geração de caixa. Então, muda um pouco o foco, tá? Num foco ali no equity, você está pensando, quanto que vai gerar de caixa esse negócio, enfim, para se tornar sustentável. Na parte de dívida, uma vez que a dívida já está rodando, você vai pensar, cara, quais são os concorrentes com a geração de caixa disponível dessa empresa, enfim, vou estimar quanto que ela vai gerar, mas também que concorre. Então, será que, os caras vão querer acelerar aqui crescimento, vai drenar um monte de CAPEX, e aí? E como é que vai me repagar? Então, já começa a pensar nesse tipo de coisa, você não vai conseguir me repagar. Os caras têm o que a gente chama de bancabilidade, o cara consegue, enfim, o mercado de capitais tem apetite se fizer uma nova emissão, credor, banco individual tem apetite para colocar mais grana, o cara tem linha de crédito aprovada, esse tipo de coisa, então muda um pouco a ótica, quando se trata de geração de caixa, você está olhando mais para a parte de competidores nessa geração de caixa do que de fato só a geração de caixa em si, tá? Então isso vai para o nosso último ponto, que é o quarto ponto, que é justamente a etapa final, que é o que você está interessado quando você está olhando para a empresa, tá? Então, no olhar do equity, você tem que olhar a sustentabilidade daquele negócio, para o negócio se justificar, que vai muito em linha com o que a gente falou no primeiro ponto, tá? Que esse negócio, quando a gente olha para equity, cara, consegue gerar lucro, consegue se justificar a sua existência, vai crescer, vai inovar, vai se perpetuar como um negócio aí rentável, que funciona, que cumpre aí a sua função. Esse é o olhar do equity. E o olhar da dívida é tão simples quanto, cara, esse negócio aqui no prazo do nosso empréstimo, com as condições de amortização, com prazo ali de amortização, com esse custo, com esse indexador, esse negócio vai gerar no mínimo um caixa para conseguir repagar essa dívida, ou se não conseguir, qual que é a garantia que a gente pode executar, tem imóvel, não tem imóvel, tem ali um sócio dando ali uma garantia adicional, uma coisa nesse sentido. Então tem ativo para vender da própria empresa, deu errado, a empresa enxuga de tamanho, paga de volta credor. Então o último ponto que eu diria é justamente essa ótica do que cada pessoa que está analisando ou equity ou dívida vai se concentrar, tá bom, pessoal? Isso que eu queria trazer para vocês. Se gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, ativar as notificações e seguir o canal para a gente seguir entregando conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, grande abraço, até a próxima.